Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de Te adorar. E assim, ó Pai, preparar nosso espírito para receber uma porção da Tua Santa Palavra. Pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra possa entrar em nossos corações, penetrar em nós e assim, ó Pai, transformar nossas vidas para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Nós estamos fazendo um estudo expositivo no livro de Mateus, né, expondo capítulo por capítulo, e só relembrando que não estou indo na profundidade de todos os versículos. Nós estamos fazendo quase como que um panorama do livro de Mateus, para que possamos ter uma boa base do que trata esse livro. Nós demandaríamos de muito tempo para estudar profundamente cada versículo, né? Porque quando eu falo estudar profundamente, isso não quer dizer que o estudo que estamos fazendo não traz ensinos profundos, certo? O que eu estou dizendo é que nós não estamos indo profundamente em cada versículo. Alguns versículos nós analisamos ele de uma forma mais profunda, mais detalhada, outros não. E aí vamos fazendo um panorama nesse livro, que é maravilhoso porque é a palavra de Deus. E juntamente com o entendimento do livro, nós estamos sempre trazendo aplicações para as nossas vidas. Porque precisamos estudar a Bíblia e aplicar em nossas vidas, tirando lições para nós, com base no que aconteceu no passado, com base no que está escrito na Bíblia, relatado, tirando lições para nós, positivas e negativas, né? Positivas para imitarmos, negativas para não imitarmos, para não cometermos os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então a Bíblia traz essas lições. E quando estudamos um livro de forma expositiva, essa é a intenção, né? Também. Aprender o que está lá e trazer aplicações para que a nossa vida possa ser moldada segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, capítulo 23, só a título de introdução, ele vai tratar aí sobre 3 subtítulos, podemos dizer, ou 3 títulos. O primeiro deles, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus vai trazer aí uma censura, podemos dizer, com outras palavras, uma repreensão contra os escribas e os fariseus por causa da vida que eles estavam levando, né? Vivendo de forma errada, de uma forma que não agradava ao Senhor Deus. De uma forma, podemos dizer, hipócrita. Eles, por algumas vezes, na Bíblia, é falado contra eles, né? Contra os escribas e os fariseus, chamando eles de hipócritas, de sepulcros caiados, raça de víboras, e por aí vai. Porque eles viviam de uma forma a tentar demonstrar uma certa religiosidade, um certo zelo pelas coisas de Deus, mas na verdade eles não tinham uma vida transformada. Essa era a grande discussão, podemos dizer assim, né? O grande embate entre Jesus e esses religiosos, porque eles se mostravam religiosos, muito piedosos, mas só na casca, né? Só na parte de fora, o exterior. O interior, na verdade, não era transformado, porque não era lavado pelo sangue de Cristo. Eles não haviam se convertido. E aí tentavam demonstrar para as pessoas que eram pessoas boas, mas na verdade não eram. Nós vamos observar alguns detalhes nesse capítulo. Versículo 2, ou melhor, versículo 2 não, a segunda parte, né? Do versículo 13 ao 36, vai falar aí sobre várias advertências de Jesus contra eles, os escribas e os fariseus. Podemos dizer que são os ais, porque várias vezes Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas e tal. São os ais, ou seja, juízos contra eles,
advertências contra eles, porque viviam uma vida de hipocrisia. Não eram verdadeiramente transformados pela palavra do Senhor. E a terceira e última parte, do versículo 37 ao 39, vai falar sobre o lamento, sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ali em Jerusalém, muitos santos de Deus foram mortos de forma injusta. Por quê, irmãos? Que homens de Deus foram mortos na terra de Deus, podemos dizer assim. No meio do povo de Deus, que Deus escolheu aquele povo de Israel para ser o seu povo, não porque era o melhor povo do mundo, mas porque Deus escolheu. E por que no meio do povo de Deus, na santa cidade, né, Jerusalém, que nós vimos hoje de manhã, que Jerusalém é a capital de Israel, conforme Deus escolheu. Por que vários homens de Deus foram mortos ali? Pela falta de entendimento da palavra de Deus. Esse é o grande problema. As pessoas não entendem a palavra de Deus porque não buscam o verdadeiro conhecimento, que é por meio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem de que forma? Espiritualmente. Então você precisa se converter a Deus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo para que você seja habitado pelo Espírito Santo, conforme diz Efésios 1 e 12, e versículo 13 também. Você crê no Senhor Jesus Cristo e é selado com o Espírito Santo. Aí sim que as coisas de Deus são reveladas a você, porque elas se discernem espiritualmente. Sem o Espírito Santo de Deus, você vai ler a Bíblia, você vai entender algumas coisas, mas tem coisas que você não entende. Não estou dizendo que o crente, ele já entende tudo da Bíblia também, até porque ele não estudou tudo. São 66 livros. Quantos capítulos? 1189 capítulos. Quantos versículos? 31.104. Então são muitos versículos para se estudar. É muita coisa. Mas quando você tem o Espírito Santo, as coisas vão clareando. É como esse hino que nós cantamos: deixa a luz do céu entrar. A luz do entendimento da palavra de Deus vai entrando na sua vida, porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo por quê? Porque você creu no Senhor Jesus, não é? Você creu no Senhor Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Então é assim que acontece. Você crê, recebe o Espírito Santo, aí as coisas de Deus começam a fazer mais sentido. Quando você vai estudando a Bíblia, aí vai clareando, e aí tudo vai fazendo mais sentido. Então por que muitos profetas e homens de Deus foram mortos na própria Jerusalém? Porque as pessoas não tinham o Espírito Santo. Os religiosos não tinham o Espírito Santo. Parece uma contradição, não parece? Como que os religiosos não têm o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele não é conseguido por meio da tradição religiosa. Não é a tradição religiosa que dá o Espírito Santo ao ser humano. Não é porque eu nasci num berço evangélico, ou num berço católico, ou num berço judaico, ou seja lá qual for a religião, né, que eu tenho o Espírito Santo. Não é assim que se consegue o Espírito Santo. Então por isso que muitos religiosos não entendem as coisas de Deus e fazem o contrário da vontade de Deus. Mataram profetas, mataram o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Deus em carne. Só para você ter uma ideia. A aberração na terra dele, um povo dele pediu a morte dele. Falta o Espírito Santo. E eu falei, mas nós não abrimos a Bíblia onde fala disso, né? Efésios 1 e 13. Leia até a partir do 12, para você entender de quem está falando. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em quem? Em Cristo. Aí ele diz, em quem também vós, ou seja, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes
selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então observe que você tem que estar em Cristo, em quem também vós estáis em Cristo. Você espera em Cristo, você está em Cristo. Aí você ouve, né, a palavra, o Evangelho da Salvação, você está em Cristo, você creu, você é selado, você recebe o Espírito Santo. Aí você começa a ter o entendimento das coisas de Deus. Ficou claro? Então esse é o problema. Qual era o problema dos fariseus? Não tinham o Espírito Santo. Esse era o problema. Eram religiosos. Podemos até quase dizer que foi a religião que Deus deixou, né? Se a gente fosse levar ao pé da letra, era a religião que Deus deixou. Porque eles ensinavam a Bíblia. Eles se reuniam na sinagoga e ensinavam o quê? A Bíblia. O Antigo Testamento, que o Novo não estava escrito ainda na época de Cristo, né? Eles ensinavam o Antigo Testamento, o que eles receberam lá dos profetas do Antigo Testamento, Moisés e por aí vai. E eles liam a Bíblia. Ensinavam a Bíblia na sinagoga. Eram religiosos. Às vezes até mais do que muitos de nós, né? A religiosidade eles levavam ao pé da letra. Mas mataram o Cristo. Parece loucura. Como que as pessoas liam a Bíblia e não reconheceram o Cristo? Falta o Espírito Santo. Falta a conversão. Falta realmente confiar em Cristo para a salvação da sua alma. Esse é o grande problema da humanidade. É o pecado, né? Lógico. E aí, juntamente com o pecado, eu vou até fazer uma pergunta para a gente raciocinar, né? Pare para pensar um pouco, né? O que condena o ser humano ao inferno? É o fato de cometer o pecado? Ou é a incredulidade? Exatamente. É a incredulidade. É rejeitar a Cristo. Porque se você crê em Cristo, todos os pecados são perdoados. Então quem condena o ser humano não é o simples fato de pecar. É a rejeição. É a incredulidade. Certo? Então fique atento com isso. Porque às vezes a pessoa pensa, se eu cometer um pecado, pronto, vou para o inferno. Não. Você vai para o inferno se não se arrepender. Com isso eu não estou dizendo que você tem liberdade para pecar. Tem, até que tem, né? Que Deus não bota um cabresto em ninguém. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai prestar conta com Deus. E aí o grande problema, sabe o que é? Que você começa a pecar e começa a gostar do pecado. E não quer mais se arrepender do pecado. Por isso que você não pode provar, ou não deve provar. Porque se você provar, você vai correr um grande risco de não se arrepender, não voltar atrás, não se converter. Esse é o problema. Então bote na sua mente que não é o simples fato de cometer um pecado que te leva ao inferno. É não se arrepender desse pecado. É não crer no Senhor Jesus Cristo. Aí sim é perdição. Ele diz aqui, quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho, você ouve o Evangelho da salvação, aí você crê nele, o que acontece? Você é selado com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo serve para quê? Para garantir a sua salvação. É o penhor da nossa herança. A herança dos filhos de Deus, o que é? É a vida eterna, é a salvação. É o que Deus tem para dar para os seus filhos como herança. É a salvação e a vida eterna. Então, o Espírito Santo é a garantia, o penhor da salvação. Então, como que você vai para o céu sem o Espírito Santo? É possível? Não é possível. Sem o Espírito Santo, é impossível você ir para o céu. Não pode. Porque o Espírito Santo é quem garante a sua salvação. E aí, para receber o Espírito Santo, você precisa crer. Precisa crer. Quem está dizendo, não sou eu. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E cuidado, porque pelo fato de não aceitar a Bíblia como autoridade, foi que os fariseus e os escribas erraram muito. Por não ficar atento às Escrituras. Então,
foi só uma introdução para nós entendermos o problema dos fariseus. Por que eles cometeram tantos erros? Porque não tinham o Espírito Santo. Eles não eram salvos por Cristo, porque eles não haviam crido no Senhor. Versículo 1, Mateus 23, verso 1, diz o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Isso quer dizer que eles se colocaram nessa posição de autoridade, né? Eles se assentaram nessa cadeira, porque Moisés era tido como o profeta, né? O grande profeta, e eles ficavam atentos às palavras de Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, e aí os judeus eles tinham um grande respeito por Moisés e tinham ele como autoridade. Então, os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés como que querendo exercer a autoridade sobre o povo. Eles estavam ali supondo que tinham toda essa autoridade realmente para comandar o povo. Por isso que Jesus disse, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Jesus está falando para quem aqui? Versículo 1, ó. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Grave isso na sua mente. Para quem Jesus estava falando. Essa não era uma comunicação restrita aos discípulos. Para as multidões. Todo o povo estava ouvindo isso aqui. Então podemos dizer que era uma mensagem para todo o povo. Não era só para os discípulos. Todos os seres humanos precisam entender essa mensagem. Certo? Como diferente de algumas mensagens que é restrita à igreja, não é assim? A igreja e tal, escreve, né? Aos santos que vivem, ali é restrita à igreja. Às vezes mandamentos, coisas que a igreja tem que seguir. Aqui Jesus falou às multidões. E também aos discípulos. Lógico que os discípulos estavam seguindo a Cristo. Então preste atenção que para todos os seres humanos, podemos dizer assim. Então, Jesus está alertando ali essa questão da religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Os escribas e os fariseus achavam que tinham toda essa autoridade e sentaram-se na cadeira de Moisés. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Está vendo? O que eu falei na introdução, o grande problema deles era não ter a vida transformada pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Porque quando você crê no Evangelho, o que é que 2 Coríntios 5 e 17, se não me falha a memória, diz? Ou é 5 e 14, uma coisa assim? Quem lembra? Nova criatura, vou dar uma pista. 2 Coríntios 5 e 17, vamos ver se é? Acertei. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você crê em Cristo, a sua vida automaticamente tem que mudar. Obrigatoriamente tem que mudar. Mas os fariseus, o que faziam? Eles só diziam, mas não faziam. Ou seja, eles não tinham a vida transformada. Falar é fácil, fazer que é difícil. Então o problema deles também estava se revelando aí, né? O grande problema eu já falei, que era não ser convertido, não ter o Espírito Santo. E aqui está mostrando as consequências disso. Como que as pessoas agem quando não tem o Espírito Santo? Aqui, ó. É muito fácil dizer, cobrar dos outros, mas não fazer. Sabe o que foi que eu disse para o incrédulo uma vez? Ele estava falando mal dos crentes. Os crentes não sei o que e tal, não presta, não sei o que. Se tirar uma meia dúzia, o resto pode juntar que não serve para nada não. Aí eu disse assim para ele. Vamos falar o seguinte, cara. Por que tu não aceita Jesus, se converte, passa a ser um crente e ensina os crentes como é que deve ser? Sabe o que ele disse? Nada. Não tem o que dizer. Porque acusar os crentes é fácil. Agora vá ser um crente. Se converta e mostre para os outros. Olha aqui, eu me converti agora vou ensinar vocês como é que deve ser um crente. Mas ele não quer. Está lá até hoje sem se entregar a Cristo. Não é? É fácil acusar. É o que eles faziam. Eles diziam, mas não faziam. Faça isso, mas não fazem.
é a hipocrisia, são os hipócritas. Isso estava sendo falado às multidões. Presta atenção. Todo ser humano deve ficar atento a isso aqui. Porque às vezes as pessoas dizem assim, e o crente não sei o que, e o crente faz isso. Não estou dizendo que o crente pode errar não, ou deve errar não. O crente tem que fazer o que é certo mesmo, seguir a Bíblia. Mas será que é só os crentes? Será que as pessoas que não são crentes não devem aprender alguma coisa na Bíblia? Aqui Jesus está falando das multidões. Está falando para pessoas que não são crentes. Também, né? Para os discípulos e para pessoas descrentes. Olha, cuidado com a hipocrisia. Não vivam a vida de hipocrisia. Tá? Agora preste atenção num detalhe no versículo 3. Ó. Jesus está dizendo assim, ó, fazei e guardai tudo quanto os escribas e os fariseus disserem. Mas preste atenção. Jesus não está dizendo que eles têm que obedecer aos escribas e os fariseus cegamente, não. Certo? É tanto que ele diz, ó, porém, é uma conjunção adversativa, né? Porém, presta atenção, não os imitei nas suas obras. Porque eles dizem, mas não fazem. Ou seja, Jesus está dizendo assim para as multidões e para os discípulos, presta atenção, você vai, tudo bem, obedeçam lá os escribas e os fariseus que eles disserem, se estiver de acordo com a Bíblia. Por isso que tem um porém. Se não estiver de acordo com a Bíblia, não dê ouvido a eles. É o que nós hoje, como lição para nós, fica. Obedeça às autoridades. Não é assim que Deus diz? A gente precisa nos sujeitar às autoridades. Desde que isso não nos faça desobedecer à Bíblia. Entenderam? É a lição para nós hoje. Você acha que isso não é uma lição para os descrentes também? Ou é só para os crentes? O que é que você me diz? Universal, porque Jesus estava falando às multidões. Não era só para os discípulos. Lembra? Não esqueça disso. Para quem Jesus estava falando. As multidões e os discípulos. Então Jesus estava dizendo para as multidões também. Olha, não imite o que é mal. Não imite aqueles hipócritas que dizem para fazer uma coisa, mas não fazem. É ou não é? Para as multidões. Então, faça e guarde o quê? A Bíblia. Jesus está dizendo para as multidões. É obrigação de todo ser humano seguir a Bíblia. É ou não é? É o que eu entendo, pelo menos. É o que eu estou entendendo do texto. Se você está entendendo outra coisa diferente, nada contra isso. Mas é o que eu estou entendendo. Jesus falou para as multidões, fazei e guardai o que os escribas e fariseus disserem, mas não imitem eles nas suas obras. Não faça o que é errado. Não seja um hipócrita, uma pessoa falsa, que diz alguma coisa e não faz. Diz para alguém fazer algo, mas não faz. Preste atenção. Não faça isso, multidões. Todos os povos. Certo? O que é que os escribas e fariseus faziam? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, né? Dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, não faz nenhum esforço para mover esses fardos pesados que eles colocam sobre as costas dos outros. O que é que isso quer dizer, esses fardos pesados? Exigências que eles faziam com as pessoas, exigindo que as pessoas fizessem tais coisas que eles não se esforçavam para fazer. Eles estavam fazendo isso, os escribas e os fariseus. Certo? Cobrar dos outros é fácil. Difícil é fazer. Eles mesmos cobravam, mas não queriam fazer. Nem com o dedo. Ou seja, um esforço mínimo para fazer o que eles mesmos estavam cobrando dos outros. Eles não queriam fazer esse esforço mínimo. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Eram adereços ali que eles usavam, tipo uma bolsinha de couro, que eles usavam para fazer essas orações. E ali tentar demonstrar uma certa espiritualidade que eles não tinham. Isso aqui é a falsidade, é a hipocrisia. De cara lavado mesmo, estava ali todo vestido, né, e tal, para fazer aquelas
como se fosse muito espiritual, mas na verdade não tinha nada de espiritual. Jesus está condenando isso, a falsidade religiosa, a falsidade espiritual. Jesus não quer isso para a vida das pessoas, porque ele sabe que isso não leva ao céu. Isso vai enganar a pessoa e levá-la ao inferno, à perdição. É isso que a religiosidade causa nas pessoas. Não estou dizendo que o crente não deve ser religioso. Quando nós criticamos a religiosidade, é porque Jesus criticou. Certo? Então estamos fazendo o que Cristo fez. Criticou a religiosidade, ou não? É o que eu estou entendendo. Criticou a religiosidade do próprio povo dele. Então, nada de errado nisso, certo? Mas presta atenção, nós não estamos dizendo, e nem Jesus ensinou em lugar nenhum, que o crente não deve ser religioso. Não é isso. É praticar essa religiosidade vã. Uma religiosidade que não produz salvação. É isso que Jesus critica. Você viver dentro de uma igreja e não está buscando salvação da sua alma. Não está buscando arrependimento dos pecados. Jesus está criticando é isso. É ou não é? Diz, mas não faz, ó. Aqui você já entende tudo. Diz, mas não faz. Isso é uma falsidade. É uma religião vã. E vai te conduzir ao céu isso aqui? Não. Então Jesus está dizendo, olha, não pratique essa religiosidade vã, que vai te conduzir para o inferno. Dizer e não fazer. Não, você tem que fazer. Mas fazer para ser salvo ou para provar que é salvo? Provar que é salvo. Entendeu? Porque não é fazer que salva. O fazer é provando que você já é salvo. Entendeu? Por isso que Tiago lá escreve, diz, a fé sem obras é morta. Lembra disso? Me mostra essa tua fé sem as obras. Aqui, ó. Eles diziam que tinham fé. Ou você pensa que os fariseus não diziam que tinham fé? Dizia que tinha fé em Deus. Ave Maria não fosse Deus na vida dele, né? Né? Tá lá, ó. Eles diziam que tinha fé. Mas eles não faziam. Era uma fé morta. Porque eles diziam e não faziam. Aí Tiago vai lá e diz, olha, entenda. Me mostra essa tua fé sem as obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Então, as obras, que é o fazer, mostram que a pessoa já teve fé. Não é o fazer que produz fé. Entenderam? Cuidado para não confundir, porque tem muito crente de igreja conservadora confundindo isso ainda. Achando, não, eu vou fazer coisas boas para que um dia eu tenha fé para a salvação. Está errado. Não é essa a ordem. A ordem é você, lá em Efésios 1, 12 e 13, que nós lembra? Efésios 1 e 13, você ouve o Evangelho, crê, aí é selado com o Espírito Santo. Pronto. Beleza. E agora? E agora você faz para provar que é salvo, para mostrar para você mesmo que você é salvo. Porque para Deus você não precisa mostrar nada, que Ele já sabe de tudo, que Ele é onisciente. Para o mundo você não deve mostrar também nada, que você não vai prestar conta com o mundo da sua vida. Você tem que fazer para provar para você. Para você ter a convicção de que realmente é transformado, que é selado com o Espírito Santo. Preste atenção para não confundir. Tá? Às vezes a gente quer fazer as coisas para dizer, não, eu vou fazer para provar para Deus que eu temo a Ele. Não precisa provar nada para Deus, não. Deus sabe de tudo. Certo? Você tem que provar para você mesmo. E não é para os outros também, não. Eu vou fazer isso, porque senão o vizinho vai falar isso. Problema dele. Você tem que fazer para provar para você que você é transformado pelo Espírito Santo. Porque senão como é que você vai ter a paz da salvação? Se você não entendeu o que foi transformado. Se você não vive lutando contra a velha natureza para fazer a vontade de Deus. Para fazer, tá vendo? Ó? Fazer. O problema dos fariseus é que eles não faziam. E não faziam por quê? Não tinha o Espírito Santo. Exatamente. Não tinha o Espírito. Mas se você crê, você tem o Espírito. Então você vai fazer a vontade de Deus. Para a glória dele. Então aqui no versículo 5 era uma crítica, né, a essa hipocrisia dos fariseus.
né? Se mostravam muito espirituais, porque alargavam seus filactérios, alongavam suas franjas, mas na verdade não tinha nada de espiritual nisso, né? O que é que eles faziam? Amam o primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porém um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Temos que nos respeitar, né, e viver como irmãos, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos. É isso que o Senhor nos ensina. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós vamos concluir com esse texto até aqui, porque não dá tempo de concluir o outro tópico. Esse é o primeiro tópico, né, que está falando que Jesus está censurando os escribas e os fariseus. E preste atenção nesses títulos que ele fala, que nós não devemos chamar, né, alguém de pai, de guia. Isso não está, irmão, literalmente dizendo que nós não podemos usar esse título com ninguém. Não é que eu vou parar agora de chamar meu pai biológico, de pai. Vou ter que chamar ele pelo nome, né? Ó, Rosildo. Não. Eu posso chamar ele de pai. Agora, preste atenção. O que ele está querendo dizer é que nós não podemos colocar as pessoas no lugar de Deus. Como se o nosso pai terrestre, ou o nosso guia espiritual aqui da terra, que nós chamamos às vezes de pai da fé, né? Nós colocarmos o que essa pessoa diz acima do que Deus está dizendo. Isso não. É isso que o Senhor está querendo ensinar. Olha, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então não coloque ninguém, nenhum ser humano, seja ele quem for, o seu pai, o seu guia espiritual, sua mãe, parente ou aderente, no lugar de Deus. Não faça isso. E eu vou relembrar. Jesus está falando isso para quem? As multidões e os discípulos. Então serve para crentes e descrentes. Entenderam? Isso é que é profundo nessa primeira parte aqui. Profundo. Para quem Jesus está falando. Faz toda a diferença no entendimento da mensagem. Toda a diferença. Porque você vai começar a entender que o descrente tem que fazer isso também. A pessoa que não entregou a vida a Cristo ainda, também tem que seguir isso aqui. Jesus está falando às multidões e aos discípulos. As multidões têm que entender, o ser humano precisa entender, que eles não podem colocar ninguém acima de Deus. Porque um só é o vosso Pai. Então, quantos pais, quantas mães nós devemos ter no sentido espiritual? Só um, que é o vosso Pai que está nos céus. Só um. Certo? E nem também chamar ninguém de guia, no sentido de colocar o que essa pessoa diz acima do que Deus diz. Eu vou tentar dar um exemplo para ficar mais prático, né? E por que Jesus estava dizendo isso? Porque havia muitas tradições judaicas. Quem conhece um pouco mais da história dos judeus sabe disso. Havia tradições judaicas que eles colocavam essas tradições acima até da Bíblia. Exigiam que as pessoas cumprissem as tradições dos homens. Como comer, para lavar as mãos, né? Lavar as mãos para comer, não era assim? Por que vocês comem sem lavar as mãos e tal? Era o preceito dos homens, não de Deus. Ah, por que vocês fazem isso e isso no sábado? Segundo o que eles queriam que guardasse o sábado da maneira deles lá, era um preceito de homens. Não era da forma que Deus tinha dito que era para guardar, entendeu? Então, preceitos de homens. Eles ficavam ensinando coisas de homens, exigindo que as pessoas guardassem esses preceitos dos homens, acima da palavra de Deus. Aí Jesus vem e diz, olha, ninguém sobre a terra chama de pai nem de guia, porque só tem um pai e só um Cristo. É o Pai que está no céu, o Cristo é o próprio Deus encarnado, que veio a essa terra. Só a Ele você tem que obedecer. Então, quando algum ser humano disser, faça isso, aí você tem que ficar, opa, peraí, a Bíblia diz para eu fazer? Se a Bíblia diz que sim, beleza, eu vou fazer por quê?
Porque o fulano de tal disse ou porque a Bíblia está dizendo? Porque a Bíblia está dizendo, então vou fazer porque eu estou obedecendo a Deus. Mas se alguém sobre a terra diz, faça isso, aí eu vou olhar na Bíblia, vixe, Deus está dizendo para eu não fazer. O que eu vou fazer agora? Vou desobedecer o fulano de tal lá e não vou fazer por obediência a Deus. Entenderam agora por que Jesus está falando isso? Justamente por causa dessa hipocrisia, que eles diziam para fazer, mas não faziam. Dizem e não fazem. Colocam fardos pesados sobre os homens, mas nem com o dedo eles querem movê-lo. Mas exigia que os outros fizessem. Aí Jesus diz, olha, você só tem um pai que está no céu, ele. Obedeça a Deus. Esses homens aí, ó, se colocaram na cadeira de Moisés, ó, mas eles não têm mais autoridade do que Deus, do que a palavra do Senhor. Então fique com a Bíblia. É isso que Jesus está ensinando aqui. Fique com a Bíblia. Dê prioridade à palavra de Deus, ao que Deus diz para você fazer. Obedeça às escrituras sagradas. Entenderam? A mensagem de hoje, se você não entendeu nada, que às vezes eu falo demais e falo rápido, né? O problema que eu tenho, que às vezes eu vou assistir os vídeos na internet, aí quando tem aquele 1x, né? Não tem ali a velocidade, né? Às vezes quando eu assisto naquele 1x eu fico agoniado, aí eu boto no 2x, né? No 1,5, 1,75, dependendo da velocidade que a pessoa está falando. Aí eu acho que eu aprendi a falar rápido por causa disso, não sei. Né? Tem hora que eu tenho que me policiar para falar mais devagar. Então, se você não entendeu nada, entenda isso. Que Jesus está dizendo para você guardar a palavra de Deus. Acima de todo e qualquer ser humano da face da terra. Entenderam? E Jesus está falando isso para quem? Para todos os seres humanos. Ficou claro? Todos os seres humanos precisam dar prioridade à Bíblia. É isso que Jesus está ensinando aqui. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ensinar as pessoas. Leia a Bíblia. Por isso que tem folhetos ali, ó, gratuitos. Você não paga nada. Você pode levar e distribuir para as pessoas. Não tem só aqueles ali não, viu? Pode levar à vontade, que tem mais. Ali em cima tem a caixa cheia. Mas a gente não bota mais aí, porque tem que ser de acordo com o que vai levando, a gente vai colocando. Mas pode levar tudinho ali, que tem mais ali em cima. É um incentivo que você faz às pessoas para ler a Bíblia. É o que Deus quer que as pessoas façam. Leia a Bíblia, para aprender que a Bíblia deve ser a autoridade máxima na vida de qualquer ser humano, de todo ser humano. A autoridade máxima. Porque sem a Bíblia, não tem salvação. Porque a Bíblia é quem mostra o caminho, né? A verdade e a vida, que é Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é a fonte de verdade e confiança, onde podemos nos agarrar, Pai, porque sabemos que é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Pedimos que a cada dia, Senhor Deus, possamos colocar ela acima de tudo e de todos, porque ela é a autoridade máxima e ela que nos ensina, ó Pai, o caminho da eternidade. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos, Senhor Deus, nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.